inúmeras vezes o que acontece conosco, que estamos buscando pela restauração do casamento, e aí é que surgem as dúvidas, a partir disso surgem as dúvidas, é que nós olhamos e comparamos a situação que nós estamos vivendo com a situação que o marido, que a esposa está vivendo do outro lado. Quando nós olhamos para a circunstância, aos nossos olhos, à nossa vista, parece que a condição deles é muito melhor que a nossa. Parece que eles estão ganhando e nós estamos saindo perdendo nessa história. Porque a nossa visão ela é minimalista. A nossa visão ela não compreende tudo. Nossa visão compreende apenas partes, pequenas partes, né? O apóstolo Paulo vai dizer que a gente vê de forma parcial. A gente não consegue enxergar a coisa, o todo, né? A gente vê parcialmente. A gente não consegue enxergar bem parcial. E quando se trata dessa situação em que maridos e esposas estão lá na prática do pecado, a gente não consegue ver a parte ruim dessa situação. Muito pelo contrário. A gente observa a parte que muitas vezes nós gostaríamos de estar vivendo. Essa que é a dificuldade. Porque quando você olha o seu marido, ele está lá com a mulher estranha. Opa, eu queria ter o meu marido para mim. Então eu sinto até uma invejinha deles lá, que eles estão juntos, né? Às vezes está tendo uma prosperidade financeira. Nossa, como eu gostaria de viver prosperidade também. E aí a gente acredita que para ele está funcionando, que para ele está dando certo e para nós está dando tudo, mas absolutamente tudo errado. E às vezes a gente consegue, como lá Asaf, né, pensar que era melhor estar do outro lado do que do nosso lado. A gente consegue fazer essa analogia, essa comparação, e por vezes a gente quer estar do outro lado. Melhor viver sem Deus do que viver com Deus, porque com Deus eu estou passando todo esse apuro. Eles que estão sem Deus estão lá, um do ladinho do outro, né? Marido ao lado da mulher estranha, esposa ao lado do homem estranho, e estão tecnicamente prosperando, se dando bem na vida. E eu estou aqui passando perrengue, cuidando das crianças, sem ninguém, sozinho, abandonado, e aquela coisa toda que a gente já sabe. O problema é que a nossa visão, ela continua limitada pelas circunstâncias. Agora, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós conseguimos enxergar algo muito, mas muito além das circunstâncias e que a gente precisa levar em consideração. A palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 13, vai dizer: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Queridos, essa é uma fala, pequeno versículo, bem sintético o versículo, mas que traduz uma relevância muito grande. Quando você olha para Jacó, a situação de Jacó é a situação de que ele era provado, ele era encurralado todos os dias. Você vê que ele comete algumas falhas, comete alguns lapsos na sua vida, né? Mas ao decorrer da sua vida ele vai consertando paulatinamente, um por um, dos seus erros, mas vai levando ali paulado o tempo todo, vai sendo enganado, vai sendo ludibriado, vai passando por maus percalços, por maus momentos. Vai ter que lutar com Deus, vai ter que se esforçar, vai ter que pagar um preço. A vida de Jacó não foi fácil, mas ele passou pela aprovação de Deus ali, e ele foi colocado num lugar legal, num lugar bacana. E aí a Bíblia diz que Deus amou a Jacó. Mas se você parar para analisar, a vida de Jacó foi uma vida extremamente dificultosa, onde Deus não poupou ele, onde Deus o submeteu a várias situações difíceis. Enquanto que Esaú teve uma boa vida, teve uma vida tranquila, viveu a vida dele. Você sabe por quê? Justamente por causa dessa frase: amei a Jacó. A Bíblia vai dizer que todo aquele a quem Deus ama, ele então corrige. Ele não deixa solto, ele corrige. Esaú, por sua vez, a Bíblia diz que Deus o aborreceu. Essa palavra aborrecer, no sentido de Esaú, significa deixe ele viver,
Deixa ele viver do jeito dele, deixa ele viver da forma que ele quer viver. Ou seja, Deus entregou já a Esaú a sua própria concupiscência, a sua própria vontade, ao seu próprio desejo. Não submeteu ele às provas, não submeteu ele ao rigor, ao tratamento da correção de Deus sobre a vida dele. E ele viveu de acordo com os seus próprios desejos, conforme a sua própria vontade. E isso acontece muito nos dias atuais, hoje em dia, né? Acontece, por exemplo, com o teu marido, acontece com a tua esposa, neste momento. Às vezes acontece com os filhos que são rebeldes, que vão para o mundo das drogas, da prostituição. Acontece com eles. Deus os entrega. No livro de Romanos mesmo, Romanos capítulo 1, você vai ver isso acontecer. Romanos capítulo 1 vai dizer por 3 vezes, e Deus os entregou, né? No verso 26 aqui você vê isso claramente, né? Ó, verso 26, ó. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus os abandonou. Você vai ver aqui no verso 28. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Ou seja, a Bíblia conta isso para nós, que Deus executa muitas vezes o seu juízo, não em forma de castigo, mas de abandono. Isso acontece por inúmeras vezes. Muitas vezes você olha o seu marido prosperando, o seu marido enriquecendo, vivendo confortavelmente no pecado, mas isso não significa que Deus o está apoiando, porque Deus definitivamente não apoia o erro do teu marido, o erro da tua esposa. Você olha e vê pessoas vivendo em segunda aliança, vivendo um adultério, e você diz, mas não é possível, eles realmente têm a bênção de Deus, o segundo casamento é de Deus, olha como vive essa pessoa que está em segunda aliança, vive bem, mas não significa que Deus está aprovando, significa que Deus os entregou, eles estão entregues, vivendo as suas próprias paixões, a própria concupiscência do seu pecado, dos seus desejos enganosos. Deus os entregou, abandonou. Isso é muito sério, querido, muito sério. A Bíblia vai nos citar outros casos, como por exemplo lá em Juízes, no capítulo 10, nos versos 13 e 14, vai falar: contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que ele vos livre no tempo do vosso aperto. Ou seja, Deus entrega o povo e diz: eu não vou mais cuidar de vocês. Vocês estão entregues, estão abandonados, querem seguir outros deuses? Pois bem, fique com eles. Deus abandona o povo. Quer ir? Vá. Está livre, vaza. É isso que vocês querem? Então vai. A Bíblia também vai falar para nós, lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 24, vai dizer: entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte, olha Deus dizendo, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Deus abandonando o povo, Deus abandonando o povo. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 17, diz assim: Efraim está entregue aos ídolos. Deixa, está abandonado, está entregue, que vivam com os ídolos. Deus executando o juízo de entrega, de abandono. A gente espera que Deus execute um juízo sempre de Deus julgando, condenando, pegando, colocando em cima de uma cama, atacando a saúde, atacando a área financeira. Mas Deus mostra para nós que muitas vezes o juízo dele, a cobrança dele, vem em forma de entregar às pessoas as suas próprias concupiscências, deixá-los sozinhos,
abandoná-los, literalmente abandoná-los, literalmente. Deus faz isso. Lá no livro de Juízes, também no livro de Juízes, no capítulo 16, vai falar sobre Sansão, queridos. 16, verso 18 ao 21, vai falar sobre como Deus abandona Sansão. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou ao homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, ou seja, a força que vinha de Deus, da consagração de Sansão ao Senhor, se retirou dele. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Perceba, Deus abandonou Sansão. Deus pratica o juízo do abandono para muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. Perceba, às vezes o teu marido está lá no pecado. Às vezes a tua esposa está lá no pecado. Às vezes eles estão vivendo hoje de forma confortável, mas vem o dia da adversidade, porque vem para todo mundo. O dia da adversidade, o dia da dificuldade vem para todo mundo. E veio para você, mas você está em Deus, você está seguro, abraçado por Deus, porque Deus está olhando por você. E muitas vezes vem prova na tua vida, muitas vezes vem dificuldade na tua vida, vem sim, mas sobre você está a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A capacidade, a capacitação de te ajudar a vencer o pecado, a não sucumbir sobre o pecado. Mas sobre o teu marido não está a graça do Senhor, sobre a tua esposa não está a graça do Senhor. Por isso não tem aquele freio, não tem mais a restrição quanto ao pecado, e eles vão viver pecando e pecando e pecando e pecando, entregue com desejos incontroláveis, incontroláveis. É o que diz no livro de Romanos. No livro de Romanos diz isso, que eles ficam incontroláveis. Vai dizer assim, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios, dominados de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem a afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É assim, é desse jeito que estão as pessoas às quais Deus entregou as suas próprias concupiscências, vivendo de acordo com a sua consciência cauterizada, destruída pelo pecado. É por isso que o teu marido faz toda a sorte de horrores que faz com você, que faz com os teus filhos, que não tem mais aquela afeição natural pelos teus filhos, os filhos que é filho dele, porque eles estão entregues para viverem uma consciência cauterizada pelo pecado. É isso que eles estão vivendo. E por mais que a vida que eles estejam levando lá aparentemente está funcionando, aparentemente está dando certo, você está ganhando. Você está ganhando, é aquilo que a Bíblia diz, você está perdendo a tua vida aqui. Existe um tempo que está sendo investido em obediência a Deus, em submissão ao Senhor, mas você está ganhando, porque Ele está ganhando a vida dele aqui, sua esposa está ganhando a vida dela aqui, a recompensa está sendo estabelecida na própria vida dela, mas está perdendo a vida no céu, está perdendo a vida com Deus, está perdendo de ter intimidade com o Senhor, de viver de acordo com os planos do Senhor, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Estão vivendo de forma irreconciliáveis, sem misericórdia. Estão vivendo assim, queridos. Por que eles estão vivendo assim? Eles estão vivendo assim, queridos, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus.
Sabe como que o conhecimento de Deus se manifesta? De três formas. Primeiro, de uma forma incontestável. A própria natureza revela quem é Deus. A própria natureza revela a criação. Você olha para as coisas feitas e você não acha uma explicação lógica para a construção de tudo que se tem hoje. Você não acha. Aí você inventa teorias como Big Bang, evolução, isso e aquilo. Você fica inventando teorias para justificar aquilo que é perfeito e que é disponível para todas as pessoas na face da terra, para que eles não se tornem inexcusáveis, para que eles não digam nunca, eu não sabia. Sabia, a natureza está aí para revelar a vontade do Senhor. E mais do que isso, existe na nossa mente, na mente de todos os seres humanos, uma consciência dada por Deus, que a gente sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Todo ser humano, por exemplo, que comete o adultério, ele sabe que ele não deve adulterar. Todo ser humano que está em segundo casamento, ele sabe que ele não pode estar em segundo casamento, que é errado, mas eles cauterizam a sua mente, colocando outras definições, outros conceitos, como por exemplo, Deus me quer feliz. Eu estou acima dos planos de Deus. Deus prefere a mim do que os seus próprios planos. Ou seja, vão colocando conceitos e mais conceitos dele mesmo para cauterizar a consciência que existe dentro de cada ser humano. E por fim, rejeitam a palavra escrita do Senhor, a Bíblia Sagrada, os mandamentos, as leis de Deus. Rejeitam. E por rejeitarem as três formas de atuação divina, dizendo para eles o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, então Deus os entrega, Deus os abandona. Vivam do jeito que querem, vivam da forma que querem viver, estão entregues. E aí, uma vez entregues, queridos, eles ficarão cheios de toda a iniquidade, terão todos essas situações, viverão do seu jeito, da sua forma. E mais do que isso, os quais, conhecendo o juízo de Deus, eles conhecem o juízo de Deus, eles sabem o que pode e o que não pode, mas mesmo assim fazem, porque estão entregues. Não tem mais a graça restritiva os capacitando a fugir do pecado. Eles estão abandonados às suas próprias concupiscões, às suas próprias paixões, aos seus próprios pecados. Mas eles conhecem o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Eles sabem que são dignos de morte, que estão praticando essas coisas. Mas eles não somente praticam essas coisas, mas como eles se tornam influenciadores para que outros também cometam, pratiquem tais coisas. É o que diz a palavra do Senhor, Romanos 1:32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem também. Acabam influenciando outros. E por conta da necessidade de cauterizar a mente, porque existe uma consciência moral em todo ser humano de que Deus tem aquilo que é certo e aquilo que é errado, e aquilo que faz a coisa errada vai perecer, porque todos nós sabemos, todos, sem exceção, que a família é algo santo diante do Senhor e que não pode ser violado, mas eles cauterizam as suas mentes para poderem violar e sabem que existem consequências seríssimas, tanto para si, quanto para quem ficou, quanto para a prole, os filhos, mas continuam fazendo, dando desculpas para o seu pecado, para cauterizar as suas mentes. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, que vai dizer: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão para si
doutores conforme as suas próprias concupiscências, pessoas que pregam de acordo com aquilo que eles querem viver, de acordo com a cauterização das suas mentes. Esses serão para si doutores. Desprezarão aqueles que pregam a palavra do Senhor, desprezarão aqueles que anunciam o evangelho da paz, que não é um evangelho gratuito, que não é um evangelho fácil, que não é um evangelho de facilidades, mas que é um evangelho de renúncia, de entrega, de busca, de esforço. Isso eles vão recusar, porque o que eles querem é continuar cauterizando a sua mente, que dia após dia dizem para eles: você está errado, faça a coisa certa. Eles querem continuar cauterizando, queimando ali as suas consciências, sufocando as suas consciências. Eles querem, porque o desejo carnal tem dominado sobre eles. A guerra que se forma entre a carne e o espírito está vencendo. E quanto mais a carne está vencendo, mais ela quer vencer, mais ela quer dominar, ao ponto de querer eliminar a ação do espírito sobre a vida de cada ser humano. É isso que acontece. É isso. O que está acontecendo com o teu marido hoje, o que está acontecendo com a tua esposa hoje, é o abandono de Deus sobre a vida deles. Eles estão entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, e eles estão buscando pessoas que concordem com eles, pessoas que aprovem aquilo que eles estão fazendo, e eles, infelizmente, têm achado respaldo disso nas igrejas, nos canais, em tudo quanto é lugar. Infelizmente, porque se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos, primeiro pelo Senhor, depois para a humanidade, se esfriou, se tornaram amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, e estão vivendo segundo o próprio conceito, segundo as próprias definições, segundo aquilo que eles acreditam ser o certo, não aquilo que as suas mentes os condena todos os dias, mas estão vivendo de acordo com aquilo que eles querem viver e tentam por toda a sorte apagar a sua consciência, a consciência moral, que é a ação do Espírito Santo sobre a vida de cada ser humano, dizendo: não pode fazer, está errado, faça da forma correta, mas continuam tentando por apagar a vontade de Deus, a chama de Deus sobre as suas vidas. E isso tem acontecido com a ajuda de pregadores, ministros da palavra, que um dia foram levantados por Deus para falar do amor de Deus, mas que também, assim como estes, se rebelaram e hoje estão entregues às suas próprias paixões, às suas próprias concupisões, e criam para si religiões, doutrinas, segundo os seus conceitos, como diz Romanos, no capítulo 1, no verso 21 em diante. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração tornou-se insensato e se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e até de répteis. Por isso, Deus também os entregou. Quando você cria uma religião para você, quando você diz que o certo é você ser feliz e não os planos do Senhor, que o correto é você viver de acordo com aquilo que você acha certo e ignorar, fazer de conta que Deus suprime os próprios mandamentos, suas próprias leis para atender você, é porque você já criou uma religião, a sua imagem, a sua semelhança, e deixaram de adorar, de glorificar a Deus como Deus, e passaram a glorificar a si próprio como Deus. É exatamente o que o seu marido, esposa está fazendo, e como muitos outros pregadores também estão fazendo. Criaram para si suas próprias doutrinas, com comichões nos ouvidos, esquecem a palavra de Deus, acham mecanismos para burlar, como se fosse uma lei humana, onde você procura brechas e mais brechas, para você sair da lei, para você se escapar da lei. Assim são essas pessoas, tanto homens e mulheres que hoje estão no pecado do adultério, como pastores, pregadores, ministros, que antes foram escolhidos e levantados por Deus para pregar a palavra, mas que hoje pregam o evangelho voltado, centrado
onde você é o dodóizinho de Deus, onde você é o ponto fraco de Deus, onde Deus prefere você do que a própria lei que Ele criou, onde Ele diz, olha, eu velo sobre a minha palavra, mas você é mais importante do que a minha palavra. Então eu descumpro a minha palavra para fazer você feliz. Esse é o evangelho que tem sido pregado por pessoas que estão com comichões nos ouvidos e que não conseguem ouvir a sã doutrina, mas que querem ouvir as suas próprias vontades, as suas próprias verdades, a sua própria opinião, o seu próprio achismo, e estão junto com homens e mulheres que decidiram ir embora e viver uma vida completamente contrária às Sagradas Escrituras, e que Deus os abandonou. Deus também abandonou a muitos pregadores que estão nos púlpitos pregando, se achando servos do Senhor, mas que Deus também os abandonou, porque estão fora da palavra do Senhor, estão com suas mentes corrompidas, com seu caráter abalado pelo pecado, destruído pelo pecado, e estão cada vez se sujando mais e mais. Então Deus os abandonou. Mas ei, calma, ainda tem solução. Não é um ponto final, não é um caminho sem volta. Ainda tem solução. E a solução está lá no Salmo 81, queridos. Salmo 81 vai dizer isso para nós, que eles têm solução sim, e que não tem um ponto final, porque ainda há vida, eles ainda estão vivos e há sim a possibilidade. Salmo 81, verso 11 em diante vai dizer, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Ah, se meu povo tivesse ouvido a minha voz, e se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saindo da rocha. Ou seja, para que Deus possa livrar o povo, para que Deus possa livrar o teu marido, livrar a tua esposa, livrar esses pregadores que estão pregando os próprios conceitos, é simples. Basta dar ouvidos à voz de Deus. Basta que eles ouçam o Senhor, se inclinem para o Senhor, que Deus de pronto, apesar de já tê-los entregado, Deus de pronto os atrai de volta para si, os chama de volta para si, os busca de volta, porque Deus está irado com o povo que está fazendo tudo contrário à sua palavra, mas Deus não irou-se ainda para sempre, porque há vida. Enquanto há vida, há esperança. Eles podem e vão ser salvos. Por isso, há uma importância tremenda de que você ore para que haja uma atuação do Espírito Santo, não só dentro da mente deles que está cauterizado, mas levando pessoas, levando seres, servos de Deus, instrumentos do Senhor, para pregar para o seu marido, para pregar para a sua esposa, para pregar para esses pregadores que estão pregando algo alternativo, para que eles possam dar ouvidos. E se eles derem ouvidos, ouvindo eles ao Senhor, se rendendo ao Senhor, de pronto Deus acaba com o pecado que eles estão vivendo. Deus abate Satanás, que está ali oprimindo, que está ali forçando eles a fazer algo ruim, a se esquivar do reino do Senhor. Deus está pronto para livrar o teu marido, livrar a tua esposa, livrar a todos eles. Por isso, você que hoje está sofrendo de Deus provações, castigos, e você está sofrendo hoje ali, Deus castigando você, Deus corrigindo você, saiba que sobre você existe o amor do Senhor, e aqueles a quem Deus não está corrigindo, que eles estão vivendo os seus pecados, estão mergulhados nos seus pecados, é porque Deus os abandonou. Deus os entregou para viver o pecado. Então, glorifique a Deus, porque Deus te ama e Ele está te corrigindo. Deus não te abandonou. Por mais difícil que seja a tua luta, por mais sufocante que seja esse deserto que você está vivendo, Deus é contigo. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. É por isso que você está sendo corrigido. Quando você não for mais corrigido,
aí sim, você está abandonado à sua própria sorte. E isso é terrível. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos encontramos em breve.